Começar com uma afirmação do Gadamer, e com ela eu pretendo terminar a minha reflexão. Diz o Gadamer: ainda se coloca com crescente urgência a tarefa de conduzir o homem novamente à autocompreensão de si mesmo. Para isto serve desde a antiguidade a filosofia, também sob a forma do que eu chamo hermenêutica. Unicamente o autoconhecimento pode salvar a liberdade que está não somente ameaçada pelos respectivos governantes, mas também pela dominação e pela dependência que surge de tudo aquilo que acreditamos. Passo então ao primeiro ponto: estética, a verdade e jogo em Gadamer. Gadamer e a estética. O interesse de Gadamer por questões referentes à arte não consistiu em elaborar uma teoria estética. Ao recorrer às elaborações conceituais sobre a arte em Platão, em Aristóteles, passando por Kant e Hegel, ele fez uso da noção de experiência da arte com o intuito de defender e explicitar uma noção mais ampla de filosofia, enquanto hermenêutica, como lemos na autoapresentação que ele fez. Nas palavras do Gadamer, a hermenêutica não é um mero procedimento de leitura, nem uma simples técnica, nem uma atividade isolada dos seres humanos, mas a estrutura fundamental de nossa experiência da vida. A experiência da obra de arte não pode ser confundida com as teorias existentes sobre a arte e suas experiências, uma vez que as chamadas teorias estéticas basicamente procuram legitimar princípios de construção, critérios de julgamento ou a pretensão da verdade, sem tomar conhecimento ou, em termos mais radicais, sem se interessar pelo papel da experiência ontológica, vivida no encontro do indivíduo com a obra e exposto ao impulso inquietador dela proveniente. A obra de arte, para Gadamer, não se reduz a um simples objeto de investigação passível de ser dominado e conhecido por um sujeito, pois, segundo esta perspectiva moderna, perder-se-ia de vista exatamente o que nela é fascínio, esse seu misterioso vir-nos ao encontro, o qual exige da nossa parte uma resposta. A obra de arte não se deixa submeter aos padrões racionais de reflexão propostos por Kant, conforme comentário do professor Frickner. Não vou também explorar isso aqui, mas o Frickner fez isso num artigo que ele mencionou hoje de manhã. A pesquisa científica a que se dedica a ciência da arte não pode substituir nem suplantar a experiência da arte. O fato de sentirmos a verdade numa obra de arte, o que não seria alcançável por nenhum outro meio, é o que dá importância filosófica à arte, que se afirma contra todo e qualquer raciocínio, a tal ponto que, para Gadamer, a experiência da arte é a mais peremptória advertência à consciência científica no sentido de reconhecer os seus limites. Há uma pertença mútua entre a obra de arte, o contexto histórico e o ato de compreendê-la, o que faz que a experiência estética não se esgote em minha subjetividade nem na suposta objetividade de um objeto, mas que acontece na comunicabilidade. Isso aqui é uma afirmação do próprio Gadamer. Tanto no ato de compreender quanto na experiência estética, que é irredutível à consciência estética, parte-se do pressuposto segundo o qual a obra tem algo a nos dizer, de modo que quem estiver envolvido nesse processo é afetado por ele. À medida que a obra de arte, enquanto algo que diz algo, precisa ser compreendida, ela compõe o objeto da hermenêutica, o que levou Gadamer a afirmar que a hermenêutica contém a estética. Empreender a tarefa de compreender que a obra diz e fazê-lo compreensível a si e aos outros passa efetivamente por uma experiência. Não só aquele de que a obra de arte nos diz algo, mas aquela na qual a obra de arte diz algo a alguém. De modo que o exercício hermenêutico filosófico, ou seja, a compreensão, então não se reduz à fixação no dito,
mas se trata de encontrar-se com o seu sentido, mais ainda, de sentir-se alcançado por ele e ver-se envolvido nele. Ou seja, na obra de arte acontece de modo paradigmático o que todos fazemos ao existir, ou seja, a construção permanente de um mundo. Aqui retoma uma parte da reflexão de Heidegger. Antes, a experiência da obra de arte enquanto um encontro com a linguagem de arte é um encontro com um acontecimento não acabado e ela mesma parte desse acontecimento. É isso que se tem de pôr em relevo contra a consciência estética e contra a sua neutralização da questão da verdade. Então, esse é o ponto aqui nessa relação estética. Gadamer é estética. Gadamer não está preocupado em construir ou defender uma estética propriamente e vai na esteira também daquilo que o Pavene havia dito antes. Bom, eu concluí então esse item dizendo assim: é isso que se tem de pôr em relevo contra a consciência estética e contra a sua neutralização da questão da verdade. E aí eu entro no tópico arte e verdade em Gadamer, na obra Verdade e Método. E para a epígrafe dessa parte, tem uma citação do próprio Gadamer que ilustra isso que eu vou apresentar para vocês agora aqui. Neste momento de nossa história, o significado filosófico da arte reside principalmente na circunstância de que são as ciências, sobretudo as ciências naturais, as que determinam o modo de pensar da filosofia. Assim, cada recordação da arte é um corretivo a esse caráter unilateral da orientação moderna do mundo. Eu diria, essa afirmação, ela sintetiza um pouco essa posição do Gadamer em relação à consciência moderna, que é o problema da estética, e é diante disso que ele propõe, então, uma nova reconfiguração do conceito de verdade a partir da experiência da obra de arte. Basta lermos o título e os subtítulos de Verdade e Método 1 para percebermos a íntima conexão entre arte e verdade em Gadamer. Toda a primeira parte da obra é dedicada à imbricação entre arte e verdade e intitula-se Elucidação da questão da verdade a partir da experiência da obra de arte. O projeto hermenêutico de Gadamer parte da crítica à teoria da verdade como correspondência e propõe uma alternativa para compreendê-la a partir da experiência de obra de arte. Na introdução de Verdade e Método 1, Gadamer lembra a dificuldade de se falar e de se justificar o problema do conhecimento e da verdade a não ser pela ótica das ciências da natureza. Diante dessa perspectiva hegemônica, ele reivindica uma outra universalidade, propondo-se, a afirmação então do próprio Gadamer, procurar por toda parte a experiência da verdade que ultrapassasse o campo de controle da metodologia científica e indagar sobre sua própria legitimação. Nessa perspectiva, também a experiência das ciências do espírito aproxima-se das formas de experiência que se situam fora da ciência, com a experiência da filosofia, com a experiência da arte e com a experiência da própria história. E aí o Gadamer afirma: todos esses são modos de experiência nos quais se manifesta uma verdade que não pode ser verificada com os meios metódicos da ciência. Ainda na introdução de Verdade e Método, Gadamer nos adverte que seus estudos sobre a hermenêutica, e aqui talvez é importante fazer um alerta, assim, hermenêutica nunca irredutível em Gadamer a noção de técnica, uma metodologia instrumental para lidar com textos. Hermenêutica enquanto compreensão e uma arte de compreensão. E na arte de compreensão a gente encontra envolvido o elemento, vamos dizer, da técnica por um lado, mas também implica criação, algo que não existe, passa a surgir no encontro de alguém com uma obra de arte. Bom, então, ainda na introdução da Verdade e Método, ao fazer essa advertência sobre os estudos relativos à hermenêutica,
que procuram demonstrar a partir da experiência da arte e da tradição histórica o fenômeno da hermenêutica em toda a sua envergadura. E aí importa reconhecer nele uma experiência de verdade que não terá de ser justificada filosoficamente, mas que é ela mesma uma forma de filosofar. Então a experiência de obra de arte que não é apenas algo estético, mas a ousadia do Gadamer é mostrar que essa é a forma de filosofar. Em entrevista concedida a Jean Grondin, afirmou que havia sido a experiência da presença misteriosa da obra de arte, isso que havia sido falado de manhã, o fator que o impelira a desconfiar da pretensão de verdade exclusiva reivindicada pelo pensamento científico de cunho iluminista. Então, como eu digo, essa relação arte e verdade, ela é fundamental a gente compreender em Gadamer, porque disso decorre o que ele pensa sobre arte propriamente dita. Tá? E retomo aqui a palavra do Flickinger, para quem a percepção de Gadamer acerca da estreita relação e interdependência entre arte e verdade foi a chave de virada decisiva em seu pensamento. A virada hermenêutica de uma perspectiva metodológica instrumental para uma metafísico-ontológica. E com que eu estou totalmente de acordo, e por isso que eu retomo aqui também. Ainda na primeira parte de Verdade e Método, percebemos que a ênfase não recai sobre a questão da obra de arte propriamente dita, mas sobre o conceito de verdade, que é um dos conceitos fundamentais da metafísica. Então, é importante também ter essa observação presente. Gadamer não está preocupado na primeira parte de Verdade e Método em falar sobre a experiência da obra de arte, o fundamentá-la numa pretensão de estética. A preocupação dele é mostrar como se dá, como se elucida, como se efetiva o conceito de verdade. E o conceito de verdade como conceito, portanto, da ordem metafísica ontológica. Então, a redução do conceito de verdade à perspectiva das ciências da natureza, desembocando na noção de certeza, é a grande limitação contra a qual Gadamer elabora sua hermenêutica filosófica. Desde o início de suas atividades filosóficas, sua concepção de hermenêutica encontra-se marcada, pelo que já disse antes, pela experiência da presença misteriosa que a obra de arte possui. Eu vou explicitar um pouco mais o que está presente nessa afirmação no item sobre o jogo depois. Então, o projeto hermenêutico de Gadamer é tecido pelo reconhecimento dessa base ontológica da reflexão, própria da misteriosa da obra de arte, sem a intenção de construir uma teoria estética propriamente dita. Partindo do fato de que é uma finalidade própria e imanente à obra de arte, Gadamer denunciou o tratamento objetificador conduzido por um sujeito cognoscente. Irredutível a possibilidade de ser dominada e controlada pela lógica dedutivo-racional, pois a linguagem artística, e essa é uma citação do Gadamer novamente, não representa um conteúdo já sabido. Ao contrário, ela provoca nossas perguntas, cujas respostas só se encontram ao longo de um processo aventuresco ao qual temos de nos entregar. Entre outros motivos que levaram Gadamer a rever e a explicitar a relação entre verdade e arte, está a preocupação de justificar a verdade da experiência estética e suplantar a radical subjetivação do estético que teve início com a crítica do juízo estético de Kant, o que aparece na afirmação gadameriana que se segue. Então, essa citação do Gadamer ela é extremamente elucidativa para a gente compreender essa articulação entre hermenêutica, arte e a ética que depois eu vou mostrar para vocês. Então, não há na experiência da arte uma reivindicação à verdade que, sendo certamente diversa da ciência, certamente também não lhe será inferior? E será que não reside a tarefa da estética justamente em fundamentar
que a experiência da arte é uma forma de conhecimento dos sentidos que transmite à ciência os últimos dados, a partir dos quais põe-se a construir o conhecimento da natureza, certamente também diferente de todo o conhecimento ético da razão e, aliás, de todo o conhecimento conceitual, mas que é, contudo, conhecimento, ou seja, transmissão de verdade. Essa é a afirmação do próprio Gadamer, que também está em Verdade no Método 1. Então, a pergunta, a questão é, e é isso que, na verdade, está sendo proposto e defendido, e eu estou apresentando para vocês. Não há na experiência da arte uma reivindicação à verdade que, sendo certamente diferente da ciência, certamente também não lhe será inferior? Bom, o que é experiência pateimatos, que é que o Gadamer desenvolve na primeira parte de Verdade do Método, que é do Ésquilo, que Gadamer retoma das tragédias gregas, se desenvolve em Verdade do Método 1, senão a tentativa de reconfigurar o reducionista modelo de conhecimento pautado pelo cogito ou pelo eu transcendental? Daí a pergunta que se segue é disso, nem estética propriamente é proposta. A relação é repensar um conceito de verdade. A partir da experiência da obra de arte, a questão é como é que isso se elucida, como é que isso se compreende, como é que isso se efetiva. E aí nós entramos na noção de jogo do Gadamer, que também está na primeira parte de Verdade e Método e está nos outros textos, mas ali está bem condensado, e aí retoma essa articulação que eu apresentei para vocês até o momento aqui. Então, a experiência da obra de arte enquanto um jogo. Há 17 anos atrás, fazendo doutorado com o Flickinger, a gente discutia se é possível chamar jogo, diálogo, círculo, método. E a discussão que a gente chegou à conclusão naquela época, e eu ainda estou convencido disso, acho que usar a terminologia método ainda ecoa o método científico moderno. Então usamos naquele momento a noção de o jogo e o diálogo e o círculo em Gadamer são, talvez, enquanto metodologias, podem ser pensados como modelos estruturais de compreensão e de explicação da realidade. Então a temática que eu apresento agora para vocês é essa experiência da obra de arte enquanto um jogo que é um modelo estrutural de compreensão e explicitação da realidade. Não é por acaso que na primeira parte de Verdade Método 1, Gadamer desenvolveu as relações entre hermenêutica, ética, arte e verdade sob o título A Ontologia da Obra de Arte e seu Significado Hermenêutico, mostrando o jogo como fio condutor da explicação ontológica. Gadamer vê no jogo um modelo exemplar para explicar o modo estrutural da compreensão de arte e da verdade, portanto, da estética e da hermenêutica. Ele propôs superar a concepção de verdade objetivista grega e subjetivista moderna, pois a verdade é mais que a adequação da inteligência à coisa ou vice-versa, ela é uma experiência que possui os traços da experiência da obra de arte. É insuficiente conceber a verdade como conformidade de juízo à coisa. Ora, do ponto de vista do jogo, ela constitui um evento. A verdade acontece processualmente porque se encontra marcada pelo tempo, o que nos leva a concluir que é marcada pela subjetividade, pois o sujeito não é tomado separadamente daquilo que conhece. Com relação à experiência da obra de arte, o jogo não ressalta o comportamento, ou muito menos o estado de ânimo daquele que cria, ou daquele que usufrui, e, sobretudo, não significa a liberdade de uma subjetividade que atua no jogo, mas o próprio modo de ser da obra de arte. Então, esse é o ponto fundamental. Há uma tensão entre sujeito-objeto ou o intérprete e a obra. Tá? Não há a relação de submissão. Em primeiro lugar, quanto às características desse modelo estrutural da experiência da obra de arte que nós podemos ver no jogo. Tem algumas características próprias que eu menciono então para vocês agora. Em primeiro lugar, pertence ao jogo e ao jogar a noção de mobilidade. É no ir e vir, seja
interprete a obra, seja entre aquele que quer compreender a verdade e os preconceitos existentes, que uma concepção de verdade pode ser elaborada. No jogo está implícito, afirmação então do Gadamer, o vai e vem de um movimento no qual não está fixado em nenhum alvo, em que termine, mas renova-se em permanente repetição. O jogo é a consumação do movimento como tal. É aquela afirmação do Mário Quintana: nunca leio o mesmo livro quando leio o mesmo livro. Junto à noção do devir no jogo, não podemos determinar seu fim, ou seja, não é possível prever de antemão qual será seu resultado. O que será aplicado à estética e à hermenêutica implica dizer que não são orientados por um determinismo ou por um necessitarismo exterior ao seu processo. Há uma finalidade no jogo, sim, mas ela não está fora do tempo, nem como algo inalcançável, uma finalidade interna, nem uma finalidade, mas se trata de uma finalidade que não é final. Estamos falando de uma outra perspectiva de teologia, teleologia, sem fim, pois o que caracteriza o ir e vir é que nenhum nem outro extremo é o alvo do movimento, o ponto no qual ele descansa. O jogo, desse modo, aparece então como automover-se e por seu movimento não pretende fins nem objetivos, mas o movimento como movimento. Ou seja, não pretende fins de ordem técnica ou pragmática, mas a sua finalidade está no próprio processo de compreensão da beleza, da verdade. Afinal de contas, como nos lembra Fernando Pessoa, né? A verdade, se ela existe, ver-se-á que só consiste na procura da verdade, porque a vida é só metade. Enfim, no processo estético e hermenêutico, mais importante é a própria experiência da procura, a vivência do amor ao saber, do que o encontro de soluções ou de conceitos definitivos sobre o que é o belo. E aí eu retomo aqui Mário Quintana, que andou por essas ruas aqui, porque eu acho que ele representa exatamente essa ideia do mais importante nesse processo é a experiência, a procura do que o encontro de uma resposta. E ele expressou isso no poema que vocês conhecem também. Só o desejo inquieto que não passa faz o encanto da coisa desejada. E terminamos desdenhando a caça pela doida aventura da caçada. A liberdade possibilitada e emergente no jogo não acontece sem riscos. Quem entra num jogo não sabe de antemão o que pode ocorrer ao longo ou ao final do seu processo. Diante das inúmeras possibilidades próprias e imprevisíveis do jogo, aquele que joga ao perder o controle do jogo e ser tomado por seu espírito, poderá alargar sua experiência do mundo à medida que assumir os riscos que o todo jogar implica. Afinal, o próprio jogo é um risco para o jogador. Eu vou só mencionar para vocês aqui outras características que não vou explorar e eventualmente posso retomar depois então. Uma outra característica do jogo, sempre pensando no conceito de verdade que vem desse movimento próprio do jogo. Então, o modo de ser do jogo não permite que quem joga se comporte com relação ao jogo como em relação a um objeto. Outro aspecto, o jogo humano contém um traço paradoxal à medida que nele entrecruzam-se o elemento racional e o elemento intuitivo, não racional. Ou seja, tanto pode incluir a razão, essa característica tão própria do homem, diz Gadamer, de poder dar-se objetivos e tentar alcançá-los conscientemente, como também anular a característica distintiva da razão de impor-se objetivos. Isso está dentro do próprio movimento do jogo. Além disso, todo jogar é um ser jogado, e neste jogo essencialmente irrepetível, o que importa é a fusão de horizontes que ocorre entre aquele que compreende e aquilo que é compreendido. E, por fim, uma conclusão dessa parte, então, do jogo como modo de explicitação e efetivação da experiência da obra de arte,
processo hermenêutico corresponde, em primeira e última instância, à experiência catártica proporcionada pelas tragédias gregas, como Aristóteles nos mostrou. O processo de conhecer a verdade ou a beleza afeta quem estiver nele envolvido, de tal modo que, ao final, ele já não será o mesmo. Bom, agora eu passo à segunda parte, que é uma espécie assim de um desdobramento, uma implicação ética dessa proposta do Gadamer, tá? que caracteriza o que é hermenêutica filosófica, na verdade, a partir da experiência da obra de arte. E para isso, em função do título, eu sou obediente à proposta dos organizadores, eu tentei, e também porque me interessa, e também porque o Gadamer fez isso, há um link muito explícito e claro em Gadamer, a experiência da obra de arte, hermenêutica e jogo. E o Gadamer escreveu um texto já com uma idade bem avançada, Erziehung ist sich erziehen, educação é auto-educar-se. Bom, e nesse texto, então, nesse segundo item que eu quero trazer para vocês, implicações éticas da experiência estética de Gadamer, o que o Gadamer nos diz? Eu acho que esse texto ele escreveu ao final da vida. O Gadamer dava entrevistas em escolas, e acho que uma dessas entrevistas, com quase 100 anos ou 100 anos, ele teria dito isso. Diz ele, que não tentemos cedo demais as especializações. E aí ele disse que ele era amigo de muitos matemáticos, algumas pessoas de primeira categoria, diz ele, que ganharam o prêmio Nobel. E eu falei muitas vezes com ele sobre essa questão, diz o Gadamer. O resultado foi sempre o mesmo. Os melhores são sempre os humanistas, pois aprenderam a trabalhar melhor e não aprenderam uma matemática errada. E nessa mesma direção, nesse mesmo texto, o Gadamer diz assim: a educação deveria estimular a iniciativa e a capacidade de julgamento. Isso é epígrafe, portanto, dessa segunda parte. E aí vocês já estão percebendo as implicações éticas são naturais. E sempre lembrando, o Gadamer não escreveu um tratado sobre ética, escreveu textos sobre hermenêutica, como filosofia prática e assim por diante, mas o texto todo dele é marcado por uma perspectiva ética enquanto orientação de vida, né, no mundo, não enquanto um tratado propriamente como Kant ou assim por diante. Bom, então, e nessa segunda parte, então, eu apresento para vocês três itens, tá? E aí depois, então, a minha conclusão. Vou saltar algumas partes. Então, o primeiro aspecto dessa segunda parte. A experiência de obra de arte nos diz respeito, nos afeta e, portanto, muda nosso modo de viver. E aí eu retomo o que o Gadamer falou sobre isso. A intimidade com que a obra de arte nos afeta é, por sua vez, de modo enigmático, estremecimento e desmoronamento do habitual. Isso que a obra de arte faz. Provoca um estremecimento e um desmoronamento do habitual. E aí ele continua: não é só esse és tu, na experiência da obra de arte que a gente reconhece, esse é você, ou esse és tu, que se descobre em um horror alegre e terrível, lembrando as reflexões que ele fez sobre a tragédia grega, né? Mas também nos diz: tens de mudar a tua vida. Então aí nós temos, claro, assim, essa proposta, quer dizer, não é só uma questão de conhecimento, de autoconhecimento, mas aponta alguma coisa relativa à nossa forma de agir. Na experiência da obra de arte, acontece um sentir-se alcançado, um Betroffenheit, pelo sentido do dito. A obra de arte que diz algo nos confronta conosco mesmos, nos leva, ao confronto conosco mesmos. E por isso que compreender o que uma obra de arte diz a alguém é certamente um encontro consigo mesmo. Compreender o exercício hermenêutico de uma obra de arte é, portanto, um encontro conosco mesmos.
Gadamer não se propôs elaborar uma doutrina da arte do compreender, nem desenvolver um sistema de regras para descrever o procedimento metodológico das ciências do espírito ou das artes. E aí a afirmação do próprio Gadamer: minha intenção verdadeira, porém, foi e é uma intenção filosófica. O que está em questão não é o que nós fazemos, o que nós deveríamos fazer, mas o que, ultrapassando o nosso querer e fazer, nos sobrevém ou nos acontece. À medida que desenvolvemos, portanto, nossa percepção, intuição da imaginação no jogo com a obra de arte, acontece, portanto, uma ampliação que afeta nosso modo de olhar, de pensar e, portanto, de agir. Esse é o primeiro aspecto, então, dessa segunda parte. Segundo aspecto: a experiência da obra de arte enquanto um exercício de autoconhecimento, um exercício de autocompreensão e, portanto, diz respeito à nossa orientação no mundo. E aí eu retomo uma afirmação do Gadamer, que é a seguinte: ainda se coloca com crescente urgência a tarefa de conduzir o homem novamente à autocompreensão de si mesmo. Para isto serve desde a antiguidade a filosofia, também sob a forma que eu chamo de hermenêutica. Unicamente o autoconhecimento pode salvar a liberdade, que está não somente ameaçada pelos respectivos governantes, mas também pela dominação, pela dependência que surge de tudo aquilo em que acreditamos. Então, de acordo com Gadamer, Ésquilo expressou isso em sua fórmula do Pateimatos, ou aprender pelo padecer, que não significa apenas que nos tornamos sábios através do dano e que somente no engano e na decepção chegamos a conhecer mais adequadamente as coisas, ou que pelo padecer ele não deva aprender isto ou aquilo, mas essencialmente a aprender, diz Gadamer, a percepção dos limites do ser homem, a compreensão de que as barreiras que nos separam do divino não podem ser superadas. E aí, o Fernando Pessoa novamente: a verdade, se ela existe, ver-se-á que consiste na procura da verdade, porque a vida é só metade. A experiência da arte em sentido genuíno, experiência, é faro. E tem que dominar cada vez a tarefa que coloca a experiência, ou seja, integrá-la no todo da orientação própria do mundo e da própria autocompreensão. O que constitui a linguagem da arte é precisamente que ela fala a própria autocompreensão de cada um e o faz enquanto presente cada vez e por sua própria atualidade. Bom, para encerrar essa segunda parte, daí eu passo a minha conclusão, uma espécie de uma provocação. A experiência da obra de arte para além do Homo sapiens, Homo faber e do Homo latis. E talvez aí uma provocação para o Homo hermenêuticos, que é o que eu vou propor. E digo isso porque, retomando a seguinte afirmação do Gadamer que eu já havia dito: neste momento da história, e novamente um desses textos que o Gadamer escreveu lá para o final da vida dele, que ele diz assim: neste momento da história, cada recordação da arte é um corretivo a esse caráter unilateral da orientação moderna do mundo. Vocês estão vendo como a questão da ética está clara aqui, embora não tenha feito isso ou explicitado, ou tenha sido o propósito explícito dele, mas a gente... E aí, eu leio para vocês novamente um pedaço desse artigo do Gadamer, que a educação é autoeducar-se, porque eu acho que ela é extremamente significativa para o contexto, para essa reflexão aqui, e assim eu posso ir concluindo então. E quando bom, eu leio ela, depois eu faço o seguinte comentário. Gadamer então dizendo: é que aprendi que a crítica ao ethos do desempenho
positividade, que domina tudo na forma de otimismo em relação ao progresso, já naquele ano de 1918, 100 anos atrás, era uma mensagem inteiramente nova que me impressionou profundamente. Naquele tempo eu comecei a ler os romances russos, bem como os grandes escandinavos e os holandeses. É assim que nos formamos. Essa forma de educação é hoje particularmente necessária nas universidades, porque os meios de comunicação de massa tudo dominam e agem como anestésicos, e além disso, contrariando a ideia de universidade, estão aumentando as especializações nos planos de aula e na preparação profissional das universidades. Se consideramos os trabalhos científicos apresentados como teses para a obtenção do título de doutor, é assustador verificar como aumenta a quantidade de estreitas especializações. Isso é o Gardner que está falando. Isso pode também, eventualmente, resultar em contribuições positivas para a pesquisa. Então, vejam, nós estamos jogando tudo fora. Isso tem contribuições positivas para a pesquisa. Mas o que o Gardner alerta, por meio dessa importância à experiência da obra de arte, é que um princípio básico, isso pode eventualmente ser positivo, mas como princípio básico para sobreviver e sentir-se em casa no nosso mundo, as experiências decisivas e a capacidade de formar juízos próprios e educar-se não ganham suficiente espaço aí. Então, nessa forma de pensamento que modela e que gera um tipo de verdade contra a qual o Gardner então está propondo a experiência da verdade como modelo, quer dizer, esse conjunto, esse arcabouço, esse paradigma, vamos retomar a discussão de hoje amanhã, de nós nos sentirmos em casa, de nós aprendermos a formar juízos próprios, elas não têm espaço suficiente. Isso é Gardner, portanto, falando, e com isso assim eu apresentei em pinceladas realmente gerais, que eu acho que é fundamental para o que se propõe para esse evento aqui. E eu leio para vocês uma parte, então, da minha conclusão aqui. A linguagem artística não representa um conteúdo já sabido. Ao contrário, ela provoca nossas perguntas, cujas respostas só se encontram ao longo de um processo aventuresco, ao qual temos de nos entregar. E é por isso que eu retomei o Quintana, né? Só o desejo inquieto que não passa faz o encanto da coisa desejada, e terminamos desenhando a caça pela doida aventura da caçada. Não há na experiência da arte uma reivindicação à verdade, que sendo certamente diversa da ciência, certamente também não lhe será inferior. É isso que o Gardner tenta nos mostrar. E mais dois parágrafos aqui, portanto, para concluir. Lenny Schmidt, que foi um discípulo, um amigo íntimo do Gardner, é um desses autores que tenta justificar a hermenêutica enquanto uma proposta ética. E ele tem eu trago dele essa afirmação porque ela acho que condensa bastante bem aquilo que eu propus apresentar para vocês nesse momento aqui. Então, nas palavras do professor Lenny Schmidt: quando tomo um texto em minhas mãos, quando entro em uma conversa, ou me ligo aos idiomas da vida e outros em qualquer coisa que faço, o que está principalmente em questão é quem sou eu, quem me tornarei e como serei com os outros, ou seja, como agirei. E por fim, a experiência da obra de arte enquanto um exercício de revisão, um exercício de conhecimento, de cuidado de si, é que poderá nos salvar. O Gardner tem uma afirmação num texto sobre em que ele diz assim: nós temos que aprender a pensar de forma ecumênica. É a humanidade sobre este globo que tem que fazê-lo para aprender a conviver e talvez poder adiar assim a autodestruição. Ou seja, precisamos aprender a virtude da hermenêutica, que é isso que eu tentei apresentar para vocês nessa tarde. E por fim, uma citação então do próprio Gardner, que eu comecei a minha fala hoje à tarde para
encerrar essa parte da reflexão. Ainda se coloca com crescente urgência a tarefa de conduzir o homem novamente à autocompreensão de si mesmo. Para isto serve desde a antiguidade a filosofia, também sob a forma do que eu chamo de hermenêutica. Unicamente o autoconhecimento pode salvar a liberdade, que está não somente ameaçada pelos respectivos governantes, mas também pela dominação e pela dependência que surge de tudo aquilo que acreditamos, e que no confronto com a obra de arte nós temos a possibilidade de nós nos reconhecermos e nos orientarmos melhor em nossa realidade. Agradeço a paciência e é isso. Obrigado, professor Roden, pela sua contribuição. E a gente passa então para o momento das perguntas, considerações, reflexões possíveis. Boa tarde, professor. Duas questões. A primeira, eu gostaria de escutar um pouco sobre a sua pesquisa sobre hermenêutica e Grande Sertão Veredas. E a segunda é que lentes que o senhor colocou sobre essa obra, Grande Sertão Veredas, a partir do conceito do Gadamer de jogo. Mais alguém? Esse é o próximo evento. Aí a gente começaria uma outra palestra, uma atividade, uma outra conferência. Eu me senti tentado a preparar, mas acabei não fazendo. Em alguns momentos eu fiz a reflexão e fiz um paralelismo entre Antígona e Diadorim, por exemplo. Então, olha só, nós temos, eu diria, a filosofia é um caminho que a gente tem para aprender de uma forma agradável, de uma forma intelectual, conceitual, assim por diante. O caminho de Diadorim é um caminho da dor, né? Diadorim é por meio da dor, é alguma coisa assim. Então, você percorre um caminho por meio da dor. Então, não é por acaso que o Guimarães Rosa, que sabia de muitas coisas, ele apresenta, vamos dizer, e ele está dentro dessa tradição, vamos dizer, dessa metafísica do segundo caminho, ou de uma metafísica implícita, não engessada, assim por diante. Está na esteira ali de Platão e assim por diante, Santo Agostinho. E então, uma consonância total entre a tradição hermenêutica, Gadamer, e o João Guimarães Rosa. Então, essa é uma observação geral. Segunda questão é que, por exemplo, o que o Grande Sertão Veredas nos mostra, entre muitas coisas que nos mostra, quer dizer, o caminho do aprendizado por Riobaldo foi um caminho da dor, não foi um caminho da facilidade, não foi um caminho teórico, e na verdade foi a própria experiência do João Guimarães Rosa que está descrita ali. Então, difícil assim dizer em poucas palavras essa tua grande pergunta, mas outro indicativo pode ser visto no próprio título, né? Grande Sertão Veredas. Quer dizer, a compreensão da realidade, ela se faz por caminhos que são caminhos que são pela experiência. No caso de Diadorim, representa o caminho da dor e que é muito semelhante ao caminho de Antígona. Sem falar, tu perguntou a relação hermenêutica e o jogo. Que é uma pergunta que realmente acabou caindo aqui como um risco que me provoca, me desloca. A ideia do estilo, da forma do Grande Sertão Veredas se escrito, que também é uma forma dialogal, né? Uma forma toda ela não escrita de forma
assim, sistemática, eu digo no sentido de um tratado. Ela tem uma forma, tanto assim, a primeira começa com tradição, né? Nonada. E termina com é o homem humano travessia. Então, a ideia de ser humano enquanto travessia é exatamente essa, a ideia de que nós não temos uma definição última, unívoca, do que é o ser humano, ou do que é a realidade, ou do que é o belo. Isso se faz, se compreende em travessia, em movimento. Eu me calo aqui porque realmente teria outras questões, e a gente trabalhou, nós publicamos um livro, inclusive todo ele sobre filósofos que fizeram uma abordagem específica do Grande Sertão Veredas, então talvez seria interessante a gente depois te passar isso, uma abordagem específica sobre isso aqui. E um grupo de pesquisa durante 20 anos em que nós fizemos uma análise, primeiro foi do Primeiras Histórias, depois nós fizemos do Corpo de Baile, depois fizemos o Grande Sertão Veredas e está faltando mais uma obra. E a gente publicou isso e temos de uma forma assim organizada, e depois a gente posso passar mais isso. Mas o que está, para encerrar então, eu realmente não tinha uma coisa assim preparada, ordenada para falar sobre isso. A gente pode pensar a ideia da escritura do João Guimarães Rosa como um jogo também. Se você não fizer o esforço de conhecer as regras desse jogo, que são regras próprias, o Guimarães Rosa inaugurou uma forma de linguagem que não era a linguagem padrão conhecida, né? Quer dizer, nós só vamos poder fazer a experiência se também conhecermos essa novidade linguística, essa nova forma de escrever a realidade. É isso. Agradecemos o professor Roder mais uma vez.